Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo é a primeira vez, meu nome é Ângelo. Eu vou trazer aqui, né, na sequência mais um exercício aí do livro do David Johnson, onde vamos estar aí obtendo aí, calculando, né, ensinando vocês como calcular aí a taxa de variação da tensão no tempo e a taxa de variação da corrente num tempo tema 0 mais, né? Num circuito, né? Isso aqui é a consideração, é o circuito no estado permanente, né? Ainda não estamos aqui ensinando a calcular aí a equação que vai modelar aí o comportamento do circuito, né? Nós estamos trabalhando aqui apenas com valores iniciais, né? Então, nessa questão aqui, ele pede o seguinte, né? Ele diz que o circuito está em regime permanente em t igual a 0 menos, né? Então, qual é a condição em t igual a 0 menos? Se observarmos aqui, temos duas chaves. E se observar também, na chave ela tem a posição, né, de uma seta, indicando que essa chave está sendo aberta, em t igual a 0. E aqui ocorre a mesma coisa. Então, isso quer dizer que em t 0 menos, né, quando o circuito estava no estado de regime permanente, essa chave aqui estava fechada, né, colocando a fonte de tensão aqui de 6 volts ligada ao circuito, e essa outra chave aqui ela também estava fechada. Então, qual lei matemática, né, associada aí aos componentes do circuito, vai nos permitir definir os valores iniciais aí da taxa de variação da tensão e da corrente. Então, dessas definições encontramos que a taxa de variação da tensão está associada com a corrente no capacitor, né? Por definição, a corrente no capacitor é igual a capacitância vezes a taxa de variação da tensão. Fazendo uma manipulação matemática, né, e já adotando aqui, representando aqui a expressão, né, no tempo que está se desejando conhecer os valores, né, porque aqui se deseja conhecer a taxa de variação da tensão e da corrente no tempo t igual a 0 mais, né, ou seja, é o tempo imediatamente após, né, fazer a comutação aqui simultânea das chaves. Só para relembrar, né, que as chaves no tempo igual a 0, essa chave ela vai se conectar aqui com a fonte de tensão de 10 volts e essa chave aqui ela irá abrir. Então é a partir desse momento que nós vamos fazer a análise do tempo t igual a 0 mais. Então, voltando aqui ao raciocínio, no caso da taxa de variação da corrente, lembramos aí da definição da tensão nos terminais do indutor, né? Então a tensão no terminal do indutor é igual à indutância vezes a taxa de variação da corrente. Fazendo a manipulação matemática aqui e já representando a expressão, né, no tempo que se deseja calcular os valores, né? Então a taxa de variação, né, da corrente no instante t igual a 0 mais vai ser igual a tensão nos terminais do indutor no tempo t igual a 0 mais dividido pela sua indutância, né? E aqui, né, vai ser a corrente no capacitor no tempo t 0 mais dividido pela capacitância. Então a nossa análise, né, desse circuito para resolver esse exercício tem que ser de tal forma que a gente venha conseguir encontrar esses valores, né? Calcular esse valor da corrente em C 0 mais e a tensão aí nos terminais do indutor no tempo t igual a 0 mais. Então no primeiro momento vamos analisar o circuito na condição de regime permanente, né, no instante t igual a 0 menos. Então eu sempre falo, né, que é bom redesenhar o circuito representando ele nessa condição. Então só para reforçar também, como o circuito ele já em t igual a 0 menos ele está em estado permanente, então o capacitor ele vai se comportar como uma chave aberta, né? E o indutor vai se comportar como uma chave fechada, né, uma vez que ele atingiu esse seu estado permanente. Então eu vou representar aqui esse circuito representando dessa forma, o comportamento de cada elemento, e a gente vai fazer uma análise. Então no instante t igual a 0 menos, né, o nosso circuito ele vai ter essa topologia aqui, né, essa configuração. E aí podemos aí obter algumas informações relevantes, né? Veja que a única fonte, né, ativa, o único elemento ativo do circuito é essa fonte de tensão aqui de 6 volts, né?
e o capacitor ele atingiu o seu estado de permanente. Então, como ele vai se comportar como uma chave aberta, então você não tem corrente, né, circulando aqui nesse ramo, né? Ou seja, a fonte de tensão não vai fornecer energia para o circuito. Então, sem fazer muito cálculo, né, é possível verificar que a tensão aqui em V1 ela é zero, né? Se tomarmos aqui o nosso nó de referência aqui, né, como nosso 0 volts, então o nosso V1, né, o nosso potencial V1 que vai estar aqui, que é o mesmo, né, em todos os nós aqui, né, porque é uma coisa só. Aqui é minha tensão V1, ó. E aí verificamos que essa tensão V1 é zero. Se eu não tenho corrente aqui, né, não tenho corrente circulando, não vou ter corrente para cá para o circuito. E uma vez que a minha tensão aqui é zero, eu não terei também corrente aqui fornecida por essa fonte controlada, por essa fonte de corrente controlada, porque ela depende da queda de tensão aqui sobre esse resistor de 2 ohms. Então aqui, né, o V1, né, que a gente pode chamar aqui de V1, como esse resistor aqui está em paralelo com esses elementos, então podemos dizer que as tensões aqui vai ser igual, né, a tensão sobre esse resistor. Pois bem, diante dessa condição, né, sabendo que V1 é igual a zero, nós podemos aí obter um dado, na verdade um dado aqui no primeiro momento, que é a tensão que o capacitor foi carregado inicialmente, né? Então, fazendo aqui a análise da malha, né, lembrando que aqui eu tenho, respeitando aí, né, as polaridades, então vamos ter o seguinte. Então, fazendo aqui a equação da malha, né, temos aqui, né, a fonte de 6 volts menos a tensão no capacitor, né, que é V, menos V1, e isso tudo é igual a zero, né, fechando aqui a malha. Lembrando que V1, né, V1 aqui é igual a zero, V1 aqui é igual a zero, e aí resulta que a tensão, né, em T0 menos, né, nos terminais do capacitor é igual a 6 volts. Então, o capacitor, né, quando atingiu o seu regime permanente, estado permanente, ele se carregou com uma tensão de 6 volts. Então aqui, né, definimos aí a condição, né, inicial no capacitor. Podemos aqui também definir aqui o valor da corrente inicial no indutor. Então, nesse caso aqui, né, a corrente no indutor, ela seria, né, como o indutor atingiu seu estado de regime permanente, a corrente no indutor, né, seria a corrente que está circulando aqui nesse ramo, né, que é a corrente I. Então, o que coloca, né, esse resistor aqui de 3 ohms em paralelo também com todo o circuito, e sobre ele está a tensão V1. Como V1 é igual a zero, né, então aplicando a lei de Ohm, né, tensão dividida por resistência, como a tensão é zero, zero dividido por qualquer número vai ser zero. Então a corrente IL, né, a corrente I de 0 menos, né, podemos dizer aqui que ela será, nosso I de 0 menos será igual a 0 amperes, certo, né? Agora que obtemos aí os valores iniciais, né, nos terminais do capacitor e a corrente, né, no indutor, partimos aí para análise na condição em T igual a 0 mais, né? Então, para isso vamos aí fazer o desenho, né, do circuito, né, que representa essa condição, né? Lembrando que a chave aqui ela vai comutar, né, então ela vai abrir para a fonte de 6 volts e vai fechar aqui para a fonte de 10 volts. E essa outra chave ela vai abrir o circuito, deixando aí esse trecho aqui aberto. Então vamos fazer isso aí.
Então o circuito, né, agora em T igual a 0 mais, né, ele vai assumir essa configuração aqui. Dos valores já calculados, o que é que nós temos, né? Nós temos aqui a tensão inicial no capacitor, né, que é 6 volts, né, lembrando que o capacitor não admite uma mudança abrupta no seu valor de tensão, né, ele tem uma oposição a isso. Então a tensão inicial no capacitor será igual a tensão, né, vezes 0 menos, a tensão V de 0 mais será igual a tensão V de 0 menos, que é igual a 6 volts, né. E no indutor ele também não admite uma mudança abrupta de corrente. Então se a corrente inicialmente era 0, ela se manterá 0 em T igual a 0 mais, né. Então podemos já, partindo desses dois raciocínios, né, descrever aqui esses dois dados. Então nessa análise preliminar podemos já destacar aqui, né, esses dois parâmetros, né, que vai nos auxiliar aí na análise do circuito nessa condição aí de T 0 mais, né. Então o valor do capacitor, né, é 6 volts, né, mantém inalterado, e a corrente no indutor, só um detalhe aqui, né, que eu errei, que é 0 menos. Então vamos lá. Se o indutor, né, a corrente nele, a corrente será 0 amperes, então quer dizer que não haverá corrente aqui no instante T igual a 0 mais. Então não havendo corrente, né, nesse ramo, então entendemos que nesse momento, né, em T 0 mais, imediatamente após a chave ser comutada, o indutor vai se comportar como uma chave aberta, como está aqui representado. Percebam que a tensão nos terminais do capacitor, né, é inferior aqui à tensão dessa fonte de tensão que está aqui fornecendo energia para essa malha, né? Então essa fonte de tensão aqui, ela é um elemento ativo, né, que vai fornecer corrente aqui para o circuito. Então momentaneamente haverá aqui uma corrente. Por quê? Como o capacitor não atingiu seu estado permanente, né, seu estado de regime permanente, então ele ainda não poderá ser substituído aqui por uma chave aberta, né, porque a tendência natural aqui é que o capacitor ele se carregue com o mesmo valor de tensão da fonte. Então, como inicialmente a tensão no capacitor é inferior à tensão da fonte, então até que o circuito esteja aqui em equilíbrio, haverá aqui uma movimentação de elétrons. Então podemos dizer aqui que haverá uma corrente, e essa corrente, né, é a nossa corrente IC, né? Ela terá esse sentido aqui. Essa corrente IC. Então aqui, né, fica definida aqui a corrente IC, né? Então vamos aqui analisar o circuito, né? Aqui nós temos uma fonte controlada, uma fonte de corrente, né, controlada, e essa fonte de corrente ela é controlada por tensão, e essa tensão é a tensão aqui nos terminais desse resistor. Então para que possamos aí calcular, né, a tensão no indutor no instante T igual a 0, nós vamos precisar conhecer a tensão aqui nesse ponto, né? Ou seja, como aqui a chave está, o indutor aqui se comporta como uma chave aberta, então podemos dizer que a tensão nos terminais do indutor será igual à tensão, né, a queda de tensão provocada aqui por esse resistor. E como não haverá circulação de corrente nesse ramo aqui,
Então podemos entender, né, que a corrente ela vai apenas fluir sobre esse resistor aqui, ó. Então aqui vamos ter aqui um mais e um menos, né? Então vamos ter essa configuração aí. E aqui vamos ter aí o nosso, né, VL de VL, né? Porque é o que nós precisamos, né? Lá do que foi dito lá anteriormente, né? Que para definirmos aqui a taxa de variação da tensão no instante 0 mais, iremos precisar da corrente no capacitor em 0 mais, e a taxa de variação da corrente em 0 mais, vamos precisar da tensão em 0 mais sobre o indutor. Então vamos iniciar aqui pelo capacitor, né? Então determinar aqui o valor dessa corrente IC de 0 mais, podemos entender o seguinte, que é a tensão V1 dividido pela resistência. Então fazendo aí a equação da malha, né, para determinar aqui o valor de V1 e consequentemente depois calcularmos o valor de IC, faremos da seguinte maneira. Então fazendo aqui, né, aplicando a lei de Kirchhoff, né, das tensões aqui nessa malha, obtemos aí o valor de V1, né, no instante t igual a 0 mais. Agora que temos o valor da tensão V1, podemos determinar aqui o IC de 0 mais, que é o que nós precisamos, né? Conhecendo a corrente IC de 0 mais, podemos definir a taxa de variação da tensão no instante t de 0 mais. Será o IC de 0 mais dividido aí pela capacitância. C de 0 mais é igual a 2 amperes. A capacitância é 1/10 de Faraday. Logo, a taxa de variação da tensão dV dt, né, no instante t igual a 0, será igual a 20 amperes por segundo. Então esse aqui é o nosso primeiro resultado lá, atendendo ao que o problema está pedindo. Agora, para definirmos a taxa de variação da corrente no instante t igual a 0 mais, né, temos que conhecer qual o valor da tensão nos terminais do indutor nesse momento. Como já havíamos dito, né, a tensão no indutor vai ser igual, né, a queda de tensão nesse resistor, que no caso vai ser calculada pela corrente, né, fornecida por essa fonte de corrente controlada. Então aqui, né, o nosso VL de 0 mais, será, né, definido aqui Então aqui, né, o nosso VL de 0 mais vai ser igual, né, a queda de tensão nesse resistor, como foi dito, né? Então vai ser 3 vezes a corrente, né, fornecida por essa fonte, que é definida aí pela tensão V1, né, dividido por 2. Como nós já calculamos a tensão V1 aqui, que é 4 volts, fazendo as substituições, chegamos a conclusão que a tensão nos terminais do indutor no instante t igual a 0 mais é igual a 6 volts. Agora que determinando esse valor, né, podemos determinar a taxa de variação da corrente no tempo, né, em t igual a 0 mais. Então a taxa de variação da corrente em t 0 mais é igual a tensão nos terminais do indutor em t 0 mais dividido
pela indutância, substituindo aqui, né, a tensão no indutor é 6 volts e a indutância é igual a meio Henry. Logo, a variação da corrente no instante t igual a 0 mais será igual a 12 volts por segundo. Então, esse é a nossa taxa de variação da corrente em t igual a 0 mais. Então tá aí, pessoal, a solução aí desse problema, né? As taxas de variação da tensão, né, em 0 mais é igual a 20 amperes por segundo, e a taxa de variação da corrente em T0 mais é igual a 12 volts por segundo. Então espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês, né? Caso a explicação, né, o raciocínio utilizado tenha feito você entender, né, e aprender como raciocinar esse tipo de questão, né, como analisar o circuito, né, dessa natureza, né? Então deixe aí nos comentários, né, se ficou alguma dúvida também deixe aí nos comentários, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, né, que tem interesse também nesse tipo de assunto, e acompanhe o nosso canal aí, que eu estarei postando aí, né, mais vídeos, né, sobre abordando esse assunto, né, que é um pouco, o pessoal tem um pouco de dificuldade, né, de compreender esse tipo de assunto na hora de resolvê-lo, né. Então, um forte abraço a todos vocês aí e até uma próxima.